minicursos que nós estamos habituados, né, a estar participando, geralmente eles falam de todas as geotecnologias, falam dos diversos conceitos, apresentam as geotecnologias, no entanto, eu venho observando que fica um pouco distante, né, de como você vai aplicar essas geotecnologias no ensino básico, né, de como utilizá-las para otimizar o ensino da geografia na sala de aula, especialmente no nível básico, né, que é para a finalidade que nós estamos nos formando aqui, vocês, né, que ainda estão na graduação, ou quem está aqui só agregando mais conhecimento em torno dessa temática, né. Eu observo que pouco se discute, né, de que forma eu poderia estar trabalhando essas geotecnologias na sala de aula. Então, nós trouxemos aqui alguns conceitos, sim, e nós vamos mostrar algumas possibilidades de uso, né, das geotecnologias e dos produtos dessas geotecnologias, né, dentro da sala de aula. Vamos começar de início apresentando o conceito de geotecnologia, que são o conjunto de técnicas, de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. Também é bastante conhecido como geoprocessamento. E essas geotecnologias, elas são compostas por soluções de hardware, software e peopleware, né, que juntos elas se constituem como poderosas ferramentas para a tomada de decisões, né, para a coleta de dados, né, e apreciação dos mesmos, né, para que a gente possa estar analisando e compreendendo, né, determinados fenômenos no espaço geográfico. E dentre essas geotecnologias, né, nós encontramos os sistemas de informação geográfica, conhecido como SIG, a cartografia digital, o sensoriamento remoto por satélite, sistemas de posicionamento global, né, o GPS, por exemplo, a aerofotogrametria, a geodésia, a topografia, dentre outras geotecnologias que são utilizadas para a coleta de diversos dados, né, no espaço geográfico. E aí, o que eu quero falar para vocês a respeito dessa questão da geotecnologia somada à educação, né? Que com a evolução da tecnologia de geoprocessamento e de softwares gráficos, né, vários termos surgiram dentro dessa perspectiva, né, e para muitas especificidades, né, especialidades que nós analisamos dentro dessas áreas, né, de campo geográfico. Tá? Estou me reportando à geografia porque é o nosso foco, né, o nosso alvo. E essa tecnologia ela pode ser utilizada de diversas formas e em diversas áreas, como a gestão municipal. Nós utilizamos, né, por exemplo, o mapeamento para entender a espacialização, né, por exemplo, do espaço urbano, ou para tomada de decisões. Nós utilizamos para fazer análise ambiental, de bacias hidrográficas, por exemplo, né, de áreas que estão com problemas ambientais, em decorrência de desmatamentos, né? Utilizamos muito mesmo no agronegócio, por meio de balões meteorológicos, um exemplo, né? Os drones hoje, que é muito comum, até o acesso para você estar conseguindo adquirir um drone hoje é muito facilitado, na internet mesmo, qualquer site desse de compras online você consegue hoje, né? Então, esses componentes que eu acabei de falar, eles são muito utilizados no agronegócio. Também nós utilizamos muito nos serviços públicos de saneamento, para os serviços de telecomunicações e principalmente para a educação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para esse quesito da educação, né? Porque há alguns professores, né, isso eu falo baseado nas experiências, das disciplinas práticas, né, eles não têm domínio e possuem pouco conhecimento a respeito dessas geotecnologias. O conhecimento geográfico e até mesmo das metodologias, das possibilidades que nós temos, né, a gente está trabalhando os conteúdos de geografias,
de geografia vai partir do nosso interesse realmente de estar aprofundando os nossos conhecimentos, de estar indo atrás, de estar manipulando diversos aparelhos tecnológicos que estão hoje muito disponíveis, né? Uma coisa que eu queria chamar até a atenção de quem já trabalha no ensino básico já percebe isso, né? Às vezes o aluno, desculpa, ele possui um aparelho celular melhor do que o professor, né? Por que não explorarmos, né, a utilização dos aparelhos celulares dentro da sala de aula, né? Existe um bloqueio por parte de alguns professores desse uso desses aparelhos de celular na sala de aula. Então, nós temos que procurar otimizar essa nossa aula e agregar o uso desse aparelho, né, para poder, como eu posso dizer, para tornar esse processo de ensino e aprendizagem mais significativo, utilizando sim um aparelho celular. Nas minhas aulas, tanto na modalidade no nível de ensino superior quanto no nível de ensino básico, eu permito que os alunos utilizem o aparelho celular para irem fazendo pesquisas, para irem apresentando durante a minha exposição curiosidades, colaborando e contribuindo também, né, com alguns pontos que, por acaso, no meio da minha explicação, eu deixei passar. Né? Então, nós temos que tratar um aluno agora como um sujeito ativo também nesse processo de ensino. Então, o celular dentro da sala de aula é bem-vindo, sim. E vamos tirar essa coisa de que o aluno não tem. Quem não tem, você junta o aluno ali do lado, eles já não estão, né, já não fazem isso normalmente, eles não ficam juntinhos, principalmente os adolescentes, né? Eles se formam grupinhos ali, né? Se um não tem, junta com o outro. Vamos otimizar, vamos trazer a participação desses alunos para dentro da nossa aula, né? Torná-los realmente um sujeito positivo e que agrega várias informações e que agregue também ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Né? Então, na educação, as geotecnologias são muito bem-vindas, mas faz-se necessário que o... Sim. Desculpa, gente. O que eu estava falando, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que ainda é necessário que a gente continue, né, nessa formação, procurando cursos de aprimoramento, cursos de extensão agora, nesse contexto da pandemia, né, existem muitos cursos de extensão que estão sendo disponibilizados nas diversas universidades que tratam dessa temática. Então, mesmo que você esteja formado, faz necessário que você continue, né, com essa formação continuada, agregando conhecimento e realmente manipulando o celular. Né? Quantos aplicativos nós temos em mão que podem ser utilizados, que vão otimizar esse processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula e que a gente não teve a curiosidade de ir lá procurar. Então, o que eu chamo a atenção é que você, professor ou professor em formação, procure no Play Store aplicativos que possam estar sendo utilizados, ou vá manipular mesmo o Google Earth, né, e ver quais são as possibilidades que você pode estar explorando a partir, né, dessa geotecnologia. E aqui, especificamente, falando do ensino da geografia, nesse contexto atual, né, onde diversas tecnologias estão disponíveis, ao alcance dos estudantes, inclusive, o professor ele tem como desafio apropriar-se desses conhecimentos a respeito da utilização dessas tecnologias, né, e transformá-las em possibilidades de apoio para o ensino dos conteúdos da geografia. Eu já havia até comentado sobre isso anteriormente. Então, dentro da geografia, a gente usa muitos sentidos, né? Nós usamos muito o visual, nós usamos muito, principalmente o visual. Então, por que não utilizar imagens? Por que não utilizar imagens de satélite da nossa cidade, né, que estão disponíveis aí em diversos sites de domínio público? Por que não pegar os mapas que são produzidos
durante as nossas dissertações, por exemplo, né? Eu percebo, até a professora Bartira pode estar afirmando isso, que existem muitas dissertações, que tem muita produção de mapas, e os mapas ficam no domínio de quem está no mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-estudo, né? Não é utilizado dentro da sala de aula. Dissertações que têm informações riquíssimas sobre a cidade, onde aquele aluno faz parte, né? Faz parte do contexto do aluno. Por que não nós utilizarmos esses materiais, essas fotografias, essas imagens de satélite que a gente utiliza muito durante o desenvolvimento de dissertações, né? Esses produtos cartográficos que nós utilizamos também na construção dessas dissertações. Então, e dos TCCs, né? Por que não utilizarmos dentro da sala de aula? Todo mundo, todo professor, no momento da sua formação, ele produziu um TCC ou um artigo. Por que ele não utiliza a sua pesquisa dentro da sala de aula, quando já for professor? Mostre os seus resultados, mostre os seus mapas. Temos sim como trabalhar esses mapas. Eles são técnicos, eles têm uma abordagem mais técnica, mas você pode colocar o mapa ali do lado, agregar algumas figuras e ir procurando abordar com uma linguagem que alcance aqueles alunos, né, sobre o que nós podemos entender a partir daquela imagem, da compreensão do visual, né, daquela imagem. Então, é isso que eu quero dizer, quando o professor ele precisa se apropriar, ele precisa estudar, ele precisa mostrar tudo que ele já fez na vida também, por que não? Né? Fica tudo engavetado. E é fácil usar as geotecnologias, né? Será se é? Né? Eu já falei para vocês que nós precisamos seguir alguns passos. Né? O primeiro, fazer uma pesquisa, se apropriar, né, do que são as geotecnologias, de como eu posso estar utilizando dentro da minha sala de aula. Fazer um planejamento, né? Fazer uma ampla pesquisa, né? Manipular essas geotecnologias e fazer um planejamento de como eu vou utilizar isso dentro da sala de aula. Então, vou preparar a minha aula, né? Primeiro eu vou planejar, preparar, acompanhar todo aquele processo de coleta de dados, né, revisar e, por fim, eu vou aplicar dentro da minha sala de aula, utilizando mesmo como um recurso didático. E aí nós vamos apresentar alguns recursos aqui, né, dentro dessa linha das geotecnologias, que podem ser utilizadas tanto no nível de ensino básico, quanto no nível superior. Inclusive, existem umas que vocês já passaram, quem já passou por fotointerpretação, né, já utilizou essas geotecnologias, né, e às vezes a gente não dá muito valor, por exemplo, ao overlay. Quem é que sabe aqui o que é overlay? Levanta a mãozinha aí, que eu quero ver. Pode levantar a mãozinha virtualmente aqui. Marco sabe o que é overlay. Valéria. Vou ficar esperando aí vocês levantarem a mãozinha de vocês, né? E aí, existe uma metodologia dentro dessas geotecnologias que ela pode ser muito bem trabalhada e que eu ainda considero uma metodologia não convencional, que é a cartografia participativa, né? A cartografia participativa, ela faz parte da escola, mas os produtos que nós vamos utilizar, eles geralmente não são convencionais. São produtos cartográficos que não foram produzidos para o uso dentro da sala de aula, mas que nós podemos nos apropriar, né, e utilizar para o ensino de diversos conteúdos, né? Principalmente para o ensino das cidades, para você apresentar aos alunos determinadas áreas, do rural ou do urbano, do litoral, áreas de desmatamento. Então, você pode se apropriar desses produtos cartográficos que não foram feitos para o ensino e pode estar agregando a cartografia, essa metodologia, né, de cartografia participativa, que é quando nós reunimos métodos e técnicas, né, e os produtos cartográficos para o ensino dos conteúdos junto aos alunos, tá? E a cartografia participativa, você consegue um pouco mais de informação sobre essa cartografia, né, dentro
referências que eu coloquei aqui para vocês, né? Principalmente essa de 2008, que é bem atual, que fala, né, desse contexto que a gente já está vivendo, ele é bem mais atual, o contexto que eu estou vendo, não do pandêmico, né, mas o contexto tecnológico de dentro da sala de aula. E aqui eu coloquei alguns exemplos de geotecnologias em suas aplicações em sala de aula. Né? E vou falar de algumas, depois eu vou passar para o professor Francisco Hélio, e ele vai falar de outras. Né? Então, nós temos a aerofotogrametria, que é um dos métodos utilizados para mapeamento da superfície terrestre, né? Então, através de um voo, realizado geralmente por uma aeronave que tem uma câmera acoplada, e aí ele cobre uma área e ele mapeia toda aquela área através de fotos, né, que são tiradas. Hoje eu não vou focar nessa parte mais técnica de como ocorre, de como ele transmite essas imagens da área, né? Vou focar no produto dessa metodologia aqui, né, de coleta de dados, tá? E aí, onde a gente aplica a aerofotogrametria? Nos estudos de caracterização dos solos, de pedologia. Então, aqui eu já posso ter fotografias aéreas, né, voltadas para o estudo dos solos. Eu posso pegar essa fotografia, levar para a sala de aula, e vou já mostrar para vocês como é que a gente trabalha isso dentro da sala de aula, tá bom? Podemos fazer também, aplicar essa técnica, né, em estudos florestais, estudos de caracterização de rochas e estruturas geológicas, estudos relativos ao clima, estudos de parâmetros de relevo, que sejam importantes na caracterização da dinâmica da paisagem, elaboração de mapas topográficos planialtimétricos, né, mapas temáticos, mapas de índice de fotografia, que a gente chama de fotoíndices, e diversos mosaicos, tá? Aí o tipo de espacial de câmara, né? Então, nós temos a fotogrametria terrestre, que são as fotografias utilizadas, elas são obtidas a partir de estações fixas sobre a superfície do terreno, e aí ela tem um eixo óptico, né, de câmara que é horizontal. Eu não vou muito entrar nesse quesito técnico, como eu falei para vocês, porque eu quero realmente mostrar como a gente utiliza essas fotos dentro da sala de aula, né? Mas eu estou só apresentando para vocês a forma de como você pode obter essas fotografias. Aí temos a fotogrametria aérea, que são aquelas utilizadas através de estações móveis no espaço, avião, ultraleve, balão, os drones, né? Fotogrametria espacial, que são aquelas imagens utilizadas em estações que são retiradas, né? As imagens são captadas por estações móveis externas à atmosfera terrestre. Utiliza-se também fotografias feitas com câmeras balísticas, câmeras fixas na superfície da Terra ou da Lua, tá? E aí você consegue ver todas essas fotos em uma outra escala, né? E o overlay. Beleza, professora, tirei esse monte de foto, coletei lá no site do INPE, do Clima Tempo, do satélite GOES, peguei umas imagens, né? Como é que eu vou trabalhar essas imagens dentro da sala de aula? Nós podemos trabalhar utilizando o overlay. E aí, alguém já sabe o que é overlay? Vamos participar? Deixa eu ver aqui na mensagem. Professora Bartira, ninguém está assistindo. Puxa a orelha desse povo. Quem sabe? Quem me diz aqui? Aqui tem um conceito, mas eu quero saber se vocês já fizeram um overlay dentro do curso de geografia. Não, não é vetorizar. É uma coisa tão simplória, Valéria. Não lembro. Beleza, Valéria. Você é aluna da professora Roneide, né? Overlay é uma coisa que todo mundo lá na UFP já fez. Todo mundo vai rir agora. Quem pagou fotointerpretação? Quem é que dá fotointerpretação, professora Batira? Ainda é o Gustavo? Está sem áudio. Nós estamos agora com o Gustavo, o Lidenberg e também o professor Lucas, que fez seu mestrado, né, no PPG-GEL, e agora
nós já estamos trabalhando no formato Sistema de Informação Geográfica, SIG, não é mais fotointerpretação. Pronto, pois pronto. Mas mesmo assim ainda dá para trabalhar o overlay. E o que é o overlay? Uma sobreposição de mapas, né, uma operação comum do sistema de informação, mas que você pode fazer isso manualmente. Vocês lembram quando o professor deu uma foto de satélite para vocês e mandou vocês comprarem um papel manteiga e colocar por cima dessa imagem de satélite e redesenhar tudo que vocês estavam observando? O nome disso é overlay, né? E essa metodologia, né, esse método de cartografia participativa, ele é interessante, professora Bartilha, professor Francisco Wellington, porque você mostra uma imagem de satélite do espaço comum do aluno, né? Mas aí, numa outra perspectiva, ele vai utilizar a cartografia e vai apresentar através de desenhos de sobreposição, né? Ele vai botar esse papel manteiga em cima dessa fotografia aérea. Ele vai identificar os elementos que você, porventura, esteja solicitando, né? Onde é que fica a área rural, onde é que ficam os corpos d'água, e aí ele vai identificar, por exemplo, que uma manchinha pode não ser uma água, pode ser a manchinha da nuvem, porque interfere também na captação da imagem. E aí você vai trabalhando diversos elementos, né, dentro do geoprocessamento, dentro das geotecnologias, através de uma metodologia muito simples do uso de imagem, no caso, né, no uso dessa imagem. Então, quando eu estava me formando na Universidade Federal do Piauí, eu trabalhei com overlay. Quando eu entrei dentro do mestrado, eu paguei uma disciplina na UFC com a professora Adriana Goraieb, e ela me apresentou o overlay. Dentro da geografia, eu não sabia o que era overlay. Na hora que falaram, meu Deus, vamos fazer um overlay lá no mestrado. E eu, o Francisco Pelito vai até rir, eu, o Albert e o Icaro, nós entramos em desespero. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é overlay? Né? Porque a gente ainda estava aprendendo a fazer mapas no QGIS, Francisco Pelito. E aí, quando ela falou overlay, bateu aquele desespero. Né? E aí, é uma metodologia simples? Mas você consegue trabalhar vários aspectos geográficos numa outra perspectiva do aluno, através do lúdico também, porque ele vai fazer uma pintura, ele vai conseguir identificar os elementos que estão contidos, né, nesse contexto de vida deles, mas em outra perspectiva, né, nessas imagens aéreas, né, de satélite também. Então, o nome dessa metodologia, né, é cartografia participativa, mas eu considero que ela está dentro desse grupo de recursos não convencionais, porque você vai utilizar essas imagens de satélite, que elas foram feitas com outra, né, foram captadas para outra finalidade, mas que você pode estar trazendo para dentro da sala de aula para trabalhar com os alunos. Né? E aí você compra uma folhinha de papel manteiga a 75 centavos, né? O aluno, nós sabemos que no contexto atual econômico, os alunos é um valor simbólico, mas às vezes eles não conseguem, né, ter esse valor. Mas aí, se vocês juntarem em grupos, né, você também pode colaborar, porque é um valorzinho tão, assim, né, insignificante com relação a quantidade de informações que vai agregar no conhecimento desse aluno, que né, vale a pena. Super baratinho, todo mundo já usou, mas tem um nome chique, overlay, né, que é a sobreposição de mapas. Professor Francisco? Então, dando continuidade aqui, né, à apresentação sobre as geotecnologias e ensino de geografia. Estão me ouvindo bem, todos? Está tendo eco, tá, professor? Sim, está tendo eco. Só um instante. Melhorou agora? Sim, está ótimo. Certo. Então, dando continuidade, queria até agradecer à professora Sara, né, pela exposição que ela fez sobre a questão conceitual em relação às geotecnologias, né, o que são as geotecnologias, como a gente pode estar abordando, né, dentro do ensino de geografia, na sala de aula com os alunos, que a gente percebe que
devido ao contexto que nós estamos atualmente, né, no contexto pandêmico, e as aulas que estão sendo de forma remota, as geotecnologias, elas são uma ferramenta que é essencial, né, que é indispensável a gente estar podendo trabalhar em sala de aula, né, com os alunos, em suas diversas temáticas, diversos assuntos dentro da geografia, certo? Antes de iniciar aqui a minha fala sobre uma geotecnologia que é bastante atrativa, né, que é muito utilizada dentro da geografia, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem, né, o programa Google Earth, se vocês já utilizaram esse programa em alguma aula, ou mesmo durante o curso, já tiveram contato. Pode participar, esteja à vontade para vocês falarem também. Alguém que já trabalhou em sala de aula, esse programa? Eu já, professor Francisco. No IFP, muito. No IFP, né? Alguém mais pode falar se já trabalhou ou conhece o programa? Berenice falou que usou hoje, né? Rosa Maria também falou que usou de forma superficial. Alguém mais? Certo. Então, aqui muitos tiveram contato, né, primeiramente com esse programa durante a graduação, né, durante a graduação em Geografia. Eu também, quando eu iniciei o curso em 2011, eu tive o primeiro contato foi numa disciplina com o professor Veloso, onde ele mostrou, né, todas as ferramentas, algumas ferramentas que o programa ele tem, né, disponível para a gente estar trabalhando no ensino de Geografia. Antes, eu não sabia, né, em relação a esse programa, mas com a disciplina do professor Veloso, a gente observou, né, o tão atrativo, né, que é esse programa, e as ferramentas que ele disponibiliza para a gente trabalhar dentro do ensino de geografia, né, em sala de aula. Então, eu vou aqui falar um pouco mais teórico em relação ao programa, mas vou também mostrar algumas ferramentas no próprio programa, certo? Pode passar, Sara. Então, ele é um software, né, um programa que apresenta um modelo tridimensional do globo terrestre, certo? Que ele é construído a partir de um mosaico de imagens de satélite aéreas de diversas fontes. Ou seja, ele contém, né, várias imagens de vários satélites, certo? Ele é um modelo tridimensional, né, em 3 dimensões. Então, quando a gente abre o programa, ele vai conter diversas imagens, né, como se fossem vários links que o programa, né, do Google, ele tem disponível nesse software, né, que a gente pode poder trabalhar e observar a partir dessas imagens de satélites. Ele foi desenvolvido anteriormente, né, pela empresa K-Hole, com o nome EarthView, e foi adquirido em 2004 pela Google, né, sendo que em 2005 ele passa a ser chamado de Google Earth, né, que é, traduzindo para o português, Google Terra. Com o programa, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. Então, a gente levando para a questão do ensino de geografia, nós sabemos, né, que dentro da geografia tem os conceitos, né, de paisagem, conceito de região, conceito de território, espaço geográfico, né, conceito-chave da geografia. Então, com o programa em si, a gente pode trabalhar esses diversos conceitos, né, abordar esses diversos conceitos, e outros, e assim, relacionando com os outros assuntos, né, tanto na geografia mais da parte do urbano, na geografia na parte mais da agrária, da cartografia em si, certo? Então, ele é um programa que ele tem uma utilidade muito essencial, né, que é indispensável de trabalhar no ensino de geografia, certo? O professor, ele tem a possibilidade, né, de estabelecer várias atividades, ele pode utilizar tanto com o computador ou até mesmo com o celular. Eu não sei se vocês sabem, mas o programa ele também tem disponível um aplicativo de celular, né, que a gente pode estar, caso não tenha na escola, né, um laboratório de informática, onde o professor possa levar, né, os alunos para poder conhecer esse programa e verificar as ferramentas,
podem baixar pelo próprio celular, né, aquele que contém um smartphone, né, um celular mais moderno, que comporte, né, os aplicativos, e que seja em forma de Android, né, para poder baixar e assim poder trabalhar com as ferramentas que tem disponível. Então, devido ao contexto atual, né, do avanço tecnológico, hoje em dia, como a Sara mesmo falou na sua fala, né, que ela disse que hoje em dia todo mundo tem um celular, né, os alunos têm até um celular mais moderno do que o próprio professor. Então, a possibilidade de a gente trabalhar esse programa, mesmo não tendo um laboratório de informática, certo? Eu vou aqui apresentar para vocês algumas ferramentas, caso os que estão presentes aqui não conheçam, para ter de forma mais, algumas ferramentas mais básicas, né, que a gente pode trabalhar dentro do ensino de geografia, porque para poder a gente apresentar e discutir as ferramentas do programa, eu sempre digo que a gente tem que ter, basicamente, umas 5 aulas, né, porque são muitas ferramentas que a gente pode abordar. Então, eu vou tentar aqui ao máximo apresentar para vocês, né, o que a gente pode estar trabalhando com esse programa dentro do ensino de geografia, certo? Eu peço aqui permissão para vocês que eu vou compartilhar a minha tela, tá? Onde eu vou apresentar o programa, ok? E apresentar as diversas possibilidades para trabalhar no ensino de geografia. Vou desabilitar aqui, professor. Tá. Aí eu peço licença que eu vou... não vou estar me vendo, certo? Eu vou apresentar aqui o programa. Só um momento. Estão vendo o programa? Sim. Certo. A Sara vai disponibilizar para vocês aí no link da aula, tá? O link para download do programa, certo? Caso vocês não saibam, né, o acesso para baixar o programa, que ele é disponível gratuitamente. Lembrando também, uma coisa que eu esqueci de frisar, né, que o programa, ele, anteriormente, ele tinha uma versão que era paga, que hoje em dia a gente consegue de forma gratuita, que é o Google Meet Pro, certo? Então, quando a gente baixa o programa e abre, né, o software, essa é a primeira visão que a gente tem, certo, do programa. Aqui são algumas das suas funções, certo? Aqui nós temos a barra de navegação, certo? Onde a gente já tem como aqui o primeiro contato dessa barra de navegação é a questão da orientação, né, cartográfica. Aqui o norte indicando, certo? Então, aqui já temos um assunto, né, uma temática para estar discutindo com os alunos, a questão da cartografia, certo? Da orientação cartográfica. Então, assim que abrimos o programa, essa é a primeira visão que nós temos em relação ao software. Aqui nessa barra de navegação, ela contém, além da orientação, tem a questão de você mover, certo? Mover o globo terrestre. E a questão também de zoom, tanto aproximar, como também você diminuir o zoom. E aqui, trabalhando essa questão do zoom, você já trabalha o conceito de escala com os alunos, certo? O conceito de escala, orientação. Então, quando a gente abre o programa, já temos um primeiro contato para trabalhar a cartografia com os alunos, certo? Algumas ferramentas, né, aqui do programa que estão disponíveis. Nós temos aqui adicionar um marcador, que é adicionar um ponto, certo? Adicionar um polígono, adicionar um caminho, fazer uma sobreposição de imagem, como a Sara falou anteriormente, com o overlay, né, que é sobreposição de mapas, no caso aqui é de imagens. Podemos gravar um passeio, né, você faz um caminho, traça um caminho, e a partir disso você pode gravar um passeio. Aqui temos a ferramenta, que é de imagens históricas, onde ele mostra diversas... o programa ele tem diversas imagens de anos, né, anteriores, certo? Lembrando que o ano começou, né, a imagem mais antiga é da década de 80, que é uma imagem Landsat. Ela não é uma imagem tão boa, porque
A gente sabe que a Landsat não tem uma resolução boa, certo? Então, a DIA década de 80 não tem uma resolução que a gente pode observar mais precisamente, né, o espaço geográfico, os fenômenos geográficos podemos estar trabalhando, certo? Aqui, uma coisa que é muito importante nessa ferramenta, a ferramenta que ela mostra a luz aparente do Sol, certo? Temos aqui também, a gente pode alternar do Google Earth para outras ferramentas, pode visualizar a questão do universo, podemos visualizar a questão das constelações, Marte, a Lua. Aqui a ferramenta que mostra a régua, onde a gente pode estar medindo distâncias, onde você pode traçar 2 pontos, e a partir desses 2 pontos, você pode, então, verificar, né, em metros, ou em quilômetros, ou em léguas, a distância entre esses 2 pontos, pode ser entre 2 cidades, certo? Podemos estar enviando, né, a questão do e-mail, salvar a imagem. Aqui de início, quando a gente está observando o programa, vou aqui mostrar para vocês a questão do movimento, da luz aparente do Sol, que é um tema, né, que a gente pode trabalhar na aula, que é muito interessante. Só um instante, vou aqui mostrar para vocês. Aqui temos a questão de visualizar, né, como é que está atualmente, né, a luz do Sol atualmente. Estamos aqui, certo, Nordeste, estamos vendo que aqui está de noite. Aqui ele está mostrando o horário, né, no momento é 7h18, né, da noite. O Brasil já está praticamente noturno. No entanto, a gente pode observar que aqui no México, nos Estados Unidos, ainda é dia. Então, aqui já podemos trabalhar a questão, né, da rotação, né, movimento de rotação da Terra, a questão dos fusos horários, né, onde mas aqui no Oriente ainda é noturno, já é noturno, enquanto no Ocidente ainda é a questão do dia, né, fazer essa relação dia e noite a partir dessa ferramenta do programa Google Earth, certo? Então, é uma ferramenta que é muito interessante para se trabalhar dentro da sala de aula, né, com os alunos, ok? Ainda aqui, observando o globo, uma ferramenta também que ela é muito importante para trabalhar a questão da cartografia em sala de aula, é a questão das grades de coordenadas, no caso, né? Então, vocês têm que clicar em visualizar, certo? Aqui no canto mais superior, acima, visualizar, e clicar em grade. Pronto. Aqui está a grade de coordenadas. Uma coisa que eu vou aqui estar mostrando para vocês. Aqui ele está em grau UTM, certo? Mas eu vou colocar em coordenadas geográficas, que é latitude, longitude, linha do Equador, certo? Então, a maneira da gente mudar as coordenadas geográficas para tirar de UTM, né, que é UTM para coordenada geográfica mesmo de latitude e longitude, a gente vem aqui em ferramentas, certo? Opções, e a gente tem aqui, ó, visualização em 3D. No segundo pontinho, tem aqui, mostrar latitude e longitude. Aqui tem graus decimais, graus, minutos e segundos, graus, minutos e decimais, e tem o sistema UTM, que é o que está atualmente no programa que eu estava utilizando. Então, eu vou colocar os graus, minutos e segundos, para vocês darem uma visualizada, para ver como é que fica, né? Pronto, já mudou. As coordenadas geográficas, latitude, longitude, tá aqui os trópicos, né, de Câncer, de Capricórnio, a linha do Equador. Avançando mais acima, temos os círculos, né, os polares, círculos polares ártico e antártico. Então, quando a gente abre o programa, já temos de início, né, essa temática de abordar a cartografia, trabalhar os conceitos relacionados às coordenadas geográficas, a orientação, certo? A questão do movimento da Terra, do dia e da noite. Então, são temas que são essenciais para a gente trabalhar com os alunos, para eles aprenderem essa questão da cartografia, né? A aprendizagem mais, o que o programa pode oferecer para a aprendizagem dos alunos, certo?
Até aqui, gente, vocês estão conseguindo compreender, basicamente, as ferramentas? Estou conseguindo visualizar aqui a parte mais inferior? Onde está mostrando as coordenadas? O Wellington, tu pode ocultar aí a barrazinha, que ela atrapalha um pouco. Essa barrazinha do Meet. É melhor. Vamos aqui. Aqui, na parte mais inferior, está mostrando aqui a data das imagens, que ele sempre coloca, né? As datas das imagens de satélite que estão disponíveis. E também as coordenadas geográficas. Do ponto, ou da localidade, ou do país, ele sempre está mostrando essas ferramentas. Aqui uma visão geral do mapa, que ele está mostrando, tá? No momento que a gente está visualizando o programa. Também ele contém a altitude do local onde a gente pode estar clicando, certo? Então, somente aqui nessa parte mais inicial, temos várias ferramentas para poder trabalhar com os alunos, certo? Então, dos pontos que são essenciais para se trabalhar, a questão do lugar, certo? O lugar é essencial se trabalhar com os alunos, para eles compreender, né, que a partir do conhecimento do local, do seu lugar, os alunos podem compreender o regional, o nacional, entender como é que é o seu espaço geográfico. Então, aqui na barra de pesquisar, o professor pode estar trabalhando, né, com o bairro onde o aluno ele mora, com a cidade onde o aluno ele mora, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui o bairro Ininga, né, que é o bairro da Universidade Federal. Aí o programa já tem, né, disponível Ininga Teresina, certo? Ou ele podia colocar um nome de uma rua também, por exemplo, Avenida Miguel Rosa. Aqui, Centro-Sul de Teresina. Também podemos pesquisar pelo próprio nome do país, pelo próprio nome da cidade, ou até mesmo o nome de um parque nacional, certo? Um parque ambiental, ou podemos colocar uma coordenada geográfica também aqui para pesquisar, certo? Então, a partir da ferramenta de pesquisar, o professor pode trabalhar a questão do lugar com os alunos, certo? Vamos aqui colocar, como havia falado anteriormente, Ininga Teresina. Pronto, assim que a gente coloca para pesquisar, o programa vai diretamente, certo, para o local, a gente colocou, né, o bairro, certo? Aqui temos a Universidade Federal do Piauí, ok? Então, vamos aqui trabalhar algumas ferramentas que o programa tem disponível, né? Primeiramente, vai ser a ferramenta do adicionar marcador, que é um ponto. A gente clica, certo, no ponto, aí você pode colocar, né, ou pode ser... Podemos mover, certo? Podemos colocar em cima da universidade e assim colocar no título. Vamos colocar o UFP, certo? Um exemplo. Ou então podemos colocar mesmo somente o bairro Ininga, no seu ponto. Lembrando que assim que a gente clica na questão do ponto, ele disponibiliza para a gente a coordenada geográfica em latitude ou longitude, certo? Que é essencial trabalhar, né, a questão das coordenadas geográficas. Lembrando que se eu tivesse mudado nas ferramentas para UTM, ele estaria com graus e minutos, com as coordenadas em UTM, certo? Por isso que, como os alunos, principalmente no ensino fundamental, eles trabalham mais com a questão de coordenada geográfica, não tanto a UTM, então é essencial que o professor deixe sempre na graus, minutos e segundos, certo? Aqui a gente pode estar modificando o ponto. Um exemplo aqui, a gente pode, fosse procurar um aeroporto. Aqui tem disponível o ponto de um avião, caso o aluno queira identificar, né, um aeroporto, ele pode clicar, né, modificar o ponto para um avião, por exemplo, ou então um metrô, né, uma linha de metrô. Aqui tem várias possibilidades que o professor pode estar, né,
trabalhando com os alunos em sala de aula, a partir da mudança, né, clicando para eles procurar um ponto, ok? E a partir daí trabalhar com um lugar, né, com um lugar que é essencial, o professor de geografia, trabalhar esse conceito, né, compreensão do lugar, certo? Podemos mudar a cor, né? Aqui, uma parte aqui inferior que não estava aparecendo anteriormente, que eu estava explicando. A parte inferior também está mostrando a escala, que é a escala gráfica, certo? Lembrando que aproximando, vai mudando a escala, ó. Mudou a escala um pouco, aproximando e diminuindo o zoom, certo? Então, trabalhar a escala geográfica, né? A escala gráfica, no caso, né? Uma outra ferramenta, que é a criação de um polígono. O professor ele pode sugerir para os alunos para eles identificar a sua escola. E assim eles vetorizar, no caso, né? Eles vão poder, né? Como se fosse um desenho da sua escola, ou da sua universidade, certo? Então, o professor também tem essa ferramenta de criar um polígono. Ou ele pode criar, por exemplo, o professor pode sugerir que ele procure a sua casa, né, a partir pesquisando a rua onde ele mora, ou então o bairro onde ele mora, e assim identificar a sua casa, né, a sua residência, e o professor sugerir que eles façam, né, um polígono da sua residência, ou então de algum estabelecimento que é próximo da sua residência, certo? E assim trabalhar essa questão, né, de identificar os fenômenos geográficos, né, identificar os espaços que são observados e que ele tem mais intimidade, né, dentro do seu espaço geográfico. Então, é uma ferramenta que também é essencial, o professor trabalhar com a criação de polígonos, certo? E também podemos aqui mudar a cor, certo? Do polígono, tanto em relação ao traçado, né, que é a linha, como se fosse, e também a questão da área. Uma coisa que eu acho que eu sempre trabalho, quando estou fazendo aqui minhas pesquisas no programa, é que para poder visualizar o fenômeno, né, o fenômeno geográfico, né, eu sempre clico, né, eu vou mudar aqui a cor, por exemplo, vou colocar vermelho, e também vou colocar vermelho traçado, né, que é do polígono. Aí eu aumento, podemos aumentar a largura do polígono, né, do traçado da linha, e eu sempre deixo aqui a opacidade, eu coloco sempre 0. Pronto. Aí eu consigo visualizar o polígono, né, o fenômeno, né, o local, a universidade, por exemplo, que eu coloquei para vocês. Então, aqui o professor pode mostrar essa ferramenta de criar um polígono e ele pode modificar também esse polígono, certo? A partir dessa ferramenta. Então, também é uma ferramenta que é essencial para se trabalhar dentro da educação, né? Dentro do ensino de geografia. Ok? E quando a gente vai criando, né, tanto o ponto, como também o polígono e o caminho, ele sempre vai estar aqui disponível, sempre aqui nesses locais, certo? O aluno ele pode criar uma pasta. Gente, aqui no meu programa, é porque tem vários pontos, é porque eu sempre estou trabalhando com o Google Earth, que eu faço várias pesquisas e também eu faço vários mapas, aí tem diversos pontos. Aí o aluno pode criar aqui a sua pasta, certo? Aqui, por exemplo, né, adicionar uma pasta, onde ele vai colocar os seus produtos, né, os seus trabalhos, o seu ponto, o seu polígono, o seu caminho, certo? E assim, toda vez que ele vai criando, ele vai aparecendo aqui na parte mais à esquerda, ok? Um outro ferramenta que também ela é muito importante para se trabalhar, né, é a questão do caminho, que é o terceiro ferramenta que tem aqui disponível, na parte mais superior, adicionar caminho, certo? O professor pode sugerir que eles identifiquem a rua onde eles moram, por exemplo, né, ou a avenida, e a partir daí eles criam tracejar o caminho, certo?
E a partir desse tracejado, ele também pode fazer as modificações. Vamos colocar aqui uma cor vermelha, por exemplo. Podemos aumentar a largura, né, desse tracejado. E a partir daí ele pode trabalhar diversas... tem muita utilidade em relação também ao caminho, certo? Uma outra coisa, aqui na barra de navegação, vou deixar aqui sempre... O meu sempre está desaparecendo, a barra de navegação, porque eu sempre deixei ele automático, mas você pode também modificar. Pode deixar sempre, aparecendo aqui, ó, sempre. Uma das ferramentas também que ela é muito importante é o Street View. Acredito que muitos aqui já tenham visualizado, né, no Google Maps. Também podemos ter essa ferramenta, né, do Street View, ou até mesmo um aluno que atualmente tem uma íntima relação, né, com as geotecnologias. Hoje em dia eles têm muito acesso, né, com o computador, com a informática. Eles podem, né, a partir do Street View, a gente pode segurar o Street View, né, o bonequinho, e assim navegar na localidade, né, na rua onde ele mora, por exemplo, ou em um outro ponto que ele tem interesse, certo? E a partir daí, do Street View, o professor, né, o professor pode sugerir que ele observe, né, as transformações, observar o espaço geográfico, observar o local, certo? Lembrando que aqui o aluno, né, com esse programa que tem disponível, para ele trabalhar a visualização do local, né? Aí você pode mover, certo? Com o mouse. Clicando, você pode avançar. Assim, tá querendo avançar. Agora vai. Clicando 2 vezes, ele vai estar avançando. Então, o Street View também é uma das ferramentas que o programa tem disponível para poder trabalhar, né, dentro da sala de aula. Analisar o local, né, o espaço geográfico do aluno. Aí, para poder sair dessa utilidade, é só clicar, sair do Street View. Pronto. Podemos aqui diminuir o zoom, certo? Quando você traça um caminho, por exemplo, o professor pode sugerir que ele faça um tracejado, né, do percurso da sua casa para a escola onde ele estuda, certo? E a partir desse percurso, o professor pode trabalhar a questão do relevo onde o aluno percorre, né? Caso ele vá ou de carro, ou mesmo de pé, né, para a escola, como é que se comporta o relevo, né, da localidade. Vou aqui mostrar para vocês um exemplo, certo? Vou aqui modificar a direção do norte. Vou aqui pegar um exemplo em Teresina. Vou traçar um caminho aqui do Rio Parnaíba, por exemplo, até o Rio Poti. Pronto, vou colocar aqui o nome de topográfico, de relevo. Mudei aqui a cor, vou colocar um pouquinho mais largo. Pronto. Então, o professor pode sugerir para o aluno traçar o caminho do percurso, né, da sua casa até a escola, e a partir daí pode verificar o relevo, né, o relevo que ele percorre. Vamos aqui, você deve procurar, né, o caminho que for sugerido para os alunos, para eles criarem, clica com o botão direito, aí tem a opção aqui, quando você clica, mostrar perfil de elevação. Clicando, pronto. Aqui está mostrando todo o percurso, né, do que foi tracejado, né, entre o Rio Parnaíba e o Rio Poti. Então, com essa utilidade, o professor pode trabalhar a questão do relevo, né, o relevo local, ou ele pode
pedir para o aluno, né, traçar um percurso, né, pegando uma localidade, um município onde tem vários morros, né, vários serras, por exemplo, e assim verificar como é que é o relevo, né, dessa localidade, e trabalhar em sala de aula, a questão da geomorfologia. Então, aqui vemos aqui que o bairro, né, Bela Vista, funciona como um divisor topográfico, né, entre as duas bacias, que são as bacias mais importantes, né, que drenam o município de Teresina, que é a bacia do Rio Poti e a bacia do Rio Parnaíba. Aqui é o ponto mais alto, vamos dizer assim, né, 131 metros. Ele mostra a altitude, né, e vai, à medida que você vai avançando, vai mostrando a altitude. Ok? E também vai mostrando no programa, na parte, onde é que está percorrendo. Então, também é uma ferramenta que também é essencial, que ela é indispensável para se trabalhar dentro da sala de aula, certo? Uma outra ferramenta que ela é muito importante é a questão das imagens históricas. Eu sempre estou trabalhando com as imagens históricas, que ela para se trabalhar o conceito de espaço geográfico, conceito de paisagem, certo? Ela é essencial para a gente estar trabalhando em sala de aula. Porque o professor pode estar discutindo a questão das transformações que ocorrem no espaço geográfico, o que mudou no local, né, onde o aluno mora, verificar como é que foi esse crescimento do urbano, o crescimento de um outro fenômeno, um outro elemento geográfico, como um crescimento do cultivo, né, da agricultura no município, e por aí vai, certo? Então, as imagens históricas, o programa ele disponibiliza diversas imagens, né, anteriores, certo? Onde o professor pode trabalhar vários conceitos dentro da geografia, certo? Eu sempre, quando eu estou mostrando, né, essa ferramenta do programa, eu sempre coloco um exemplo no município de Nazaré, que é um município que eu nasci, né, que eu tenho conhecimento do espaço geográfico lá do município de Nazaré. Eu vou aqui mostrar para vocês uma modificação que ocorreu na transformação da paisagem do município de Nazaré, a partir dessa ferramenta que o programa tem disponível. Aqui é uma localidade, na zona rural de Nazaré, onde houve uma intensa transformação ao longo de mais de 15 anos, certo? Vamos aqui é o ano 2021, ó, ele mostra aqui o mês e o ano, aqui no caso é o mês de julho de 2021. Então, aqui observamos nesse local, certo? Algumas residências, né, que atualmente é um loteamento, onde tem várias residências, certo? Aqui, ó, observamos aqui que é um local onde teve vários açudes, certo? Aqui também tem um local que é várias residências, né, que é uma comunidade rural. Vamos avançar aqui no ano de 2005. O que tinha em 2005 nessa localidade? Observamos aqui, ó, aqui tudo nessa localidade é plantação. Plantação de banana, plantação de mandioca e outros cultivos que tinham nessa localidade. Isso no ano de 2005, certo? Janeiro de 2005, a imagem que tem disponível. Até aqui todo era a plantação de banana, ó, toda essa localidade. Plantação de banana. E outros cultivos. Avançando para 2014, temos já uma modificação, por exemplo. Aqui tudo é piscicultura. Piscicultura que foi uma das atividades, né, que foram desenvolvidas nessa localidade, que atualmente não existe mais, né. E já teve um crescimento, né, de residências, de loteamentos. Aqui também, certo? Aqui é uma área que foi praticamente invadida. E atualmente, né, em 2021, a gente observamos aqui que atualmente houve maior crescimento de casas, né, não há mais a piscicultura que foi abandonada, certo? Então, a partir dessa ferramenta, podemos trabalhar o conceito de paisagem, conceito de espaço geográfico. O conceito de espaço geográfico é aquele onde a gente aquela relação, né, onde tem a relação do tempo e do espaço, né, onde o homem modifica, onde tem
essa relação da natureza com a sociedade. Então, tudo isso pode ser trabalhado, certo? Trazendo aqui mais para a cidade de Teresina, um exemplo, que eu sempre também estou mostrando para os alunos. Vamos aqui pegar o Rio Poti, o Shopping Rio Poti. Temos aqui o Shopping Rio Poti, certo? Vamos observar, vamos diminuir um pouco, né? Em 2011, o que tinha aqui em 2011, né? Observar aqui como é que era o espaço, né? O local do Shopping Rio Poti, certo? Havia várias vegetação, certo? Avançando mais um pouco, em 2015 já estava tendo, né, um crescimento, né, do shopping, a construção do shopping, certo? Já teve a modificação do espaço geográfico. Lembrando que a gente sabe, né, quando há uma transformação do local, sempre vai interferir em várias dinâmicas, né, no urbano, não somente na próprio local, mas isso vai influenciar em diversos fatores que são próximos desse fenômeno geográfico, certo? E atualmente, né, em 2021, a gente observa como é que está, né, o espaço onde hoje está o Shopping Rio Poti. Podemos trabalhar a questão do crescimento urbano com os alunos, né, o avanço do crescimento urbano nas cidades. Por exemplo, aqui na zona norte de Teresina, temos, como por exemplo, essa região da Santa Maria da Codipe, onde no ano de 2005, aqui, ó, a gente observa que tinha, né, já esse aglomerado, né, o bairro, só que não estava ainda em crescimento, né? Podemos trabalhar também esse conceito, né, de trabalhar o crescimento urbano, a urbanização existente nas cidades, certo? Também que é muito importante a gente estar mostrando aos alunos em sala de aula. Além do urbano, também podemos trabalhar a questão do rural, certo? A questão do rural também, que é um dos temas que são essenciais para a gente discutir em sala de aula, mostrar as diversas culturas, né? Como é que se comporta, como é que se relaciona, né? O rural com o urbano. Vamos aqui mostrar um exemplo que eu sempre também estou trabalhando com os alunos, lá no município de Bom Jesus, onde está um crescimento, onde tem um avanço, né, da soja. Ali teve um erro, foi Bom Jesus, Teresina, Bom Jesus, Piauí. Pronto, aqui a questão da atividade, né, agropecuária, mostrando aqui como é que se comporta, né, como é que se comporta no espaço geográfico, né, as atividades de agropecuária, agricultura. Também pode trabalhar nesse espaço, né, como é que houve um avanço, né, o que tinha anteriormente, que muitas vezes é uma vegetação, e assim foi modificada para as plantações, né. Observamos aqui essas várias formas geométricas, né, das plantações que existem, né, no município de Bom Jesus, trabalhar a questão do agrário. No urbano também, eu também sempre estou mostrando aos alunos a questão da metropolização das cidades, né, a conurbação urbana que existe nas cidades. Um exemplo que eu sempre mostro é aqui no município de Fortaleza, certo? Fortaleza, que já é uma metrópole, certo? Uma metrópole aqui nacional. E lá existe uma conurbação urbana, né? Trabalhar esse conceito de conurbação, né? Que são as várias cidades que ficam próximas, né? Que são bem próximas. Aqui, o que está em amarelo é o município de Fortaleza, certo? Fortaleza. Aqui temos as cidades próximas, Caucaia. Aqui temos o município de Maracanaú, município de Maranguape, certo? Então, também o programa disponibiliza essa ferramenta, né, de trabalhar esses conceitos. Também um conceito que eu também acho que é essencial, trabalhar
dentro da geografia mais física, certo? A questão das paisagens que existe em nível mundial. Observamos, vamos aqui diminuir um pouco o zoom. Podemos observar aqui a Amazônia, certo? Ó, o verde da Amazônia, né, que é predominante na região norte. A questão também da geomorfologia, da hidrografia, certo? Aqui no Rio Amazonas. A questão dos meandros, né, o conceito de meandros, a conceito de planície, né, planície fluvial. Observamos que na hidrografia, na região norte, existem vários meandros, né, dos rios. Também podemos estar trabalhando em sala de aula. A questão da vegetação, né, da Amazônia, também que é importante trabalhar, né. Modificando aqui mais para a região aqui do continente africano, a questão da paisagem, do deserto que existe na África, né, o deserto do Saara, que é predominante, né. Aqui um exemplo aqui também na África, aqui é o Rio Nilo, certo? Aqui é o delta do Rio Nilo, observamos aqui como é que se comporta, né. Tudo isso aqui, gente, no delta do Rio Nilo, são plantações, né? A gente sabe, né, tem conhecimento que o Rio Nilo é conhecido pelas suas terras férteis. Então, tudo isso aqui são plantações que existem próximas ao Rio Nilo. Então, podemos trabalhar a questão, né, dos tipos de exutório dos rios. A questão do exutório em forma de estuário, em forma de delta. Sabemos que a forma de delta é aquele alfabeto, né, grego, como se fosse um triângulo. Então, temos aqui o formato de delta do Rio Nilo, certo? Uma coisa também que é essencial, o programa disponibiliza algumas camadas, que são leis, né, que já tem disponível no programa, que o professor pode estar trabalhando. Eu vou aqui aumentar um pouco. Deixa eu ver aqui. Pronto. Podemos estar, ó, aqui tem uma ferramenta de construções em 3D, que é o modelo 3 dimensões, e também a questão do terreno. O professor pode trabalhar a questão, né, do relevo. Um exemplo, sempre teve trabalhando em sala de aula. O relevo que existe no Rio de Janeiro, né, que é um relevo mais de planalto, né, de maciço, né, de inselbergs. Vamos aqui avançar um pouco. Ó. O programa disponibiliza essa visualização desses maciços, né, que existem no município do Rio de Janeiro, certo? Questão das serras, né, trabalhar como é que é o relevo, e ele mostra a altitude, como eu frisei no início, né, que ele mostra a altitude da elevação, certo? Clicando em cima do fenômeno, né, do elemento geográfico. Além de a gente identificar, da gente mostrar, né, a questão do relevo, podemos também ver em 3 dimensões a questão dos prédios. E a partir daí trabalhar o conceito de verticalização, né? A verticalização que sempre está avançando, né, nas cidades, devido ao crescimento urbano, onde não há mais, como ter um crescimento mais horizontal, está tendo um crescimento vertical, e aí isso vai estar interferindo na questão da verticalização, né, que existe nas grandes metrópoles do Brasil e também em nível mundial. E também verificar a questão, né, da desigualdade, né, das diferenças que existem no urbano, a questão aqui das favelas, que são preponderantes, que são mais predominantes nas grandes metrópoles, né, as áreas mais, vamos dizer assim, de uma classe mais baixa, né, as favelas que existem. Aqui também temos uma ferramenta de clima, ó, a camada de clima, onde ele mostra as nuvens também. O professor pode mostrar como é que está atualmente a questão das nuvens, né, em nível mundial, né? Clicando. Podemos, aqui na questão dos limites e marcadores, né? O professor pode trabalhar a questão das fronteiras que existem, né, os limites que existem,
aqui nessa ferramenta de fronteiras. Aí temos as fronteiras internacionais, né, que são os países, temos o nome dos países, a questão do limite do litoral, aí os limites estaduais, os limites municipais, tudo isso aqui disponível nessas camadas, certo? Clicando na questão dos lugares, ele vai mostrar, né, as diversas localidades. Nas estradas, que é uma outra camada, também ele vai mostrar, né, as diversas estradas que existem, né, as rodovias, tanto rodovias em nível estadual, como também rodovias em nível federal e também municipal, né, as vias municipais que existem nas cidades. Um exemplo que também eu sempre mostro para os alunos, a questão mais dos territórios indígenas, né, o avanço que existem próximo aos territórios indígenas, né, aqui, por um exemplo, aqui, esse verde aqui, né, mais escuro, ele corresponde ao território indígena, assim como esse também é um território indígena. O que está acontecendo aqui próximo, né, desse território indígena? Está tendo um desmatamento, né, isso tanto em relação à agropecuária, como também a outras atividades, né, então, por isso que é importante a questão dos territórios indígenas que existem, né, no Brasil, certo? Então, gente, a questão de trabalhar com o programa Google Earth, existem várias ferramentas, existem várias temáticas que o professor pode trabalhar. Como eu disse, né, bem no início, seria basicamente, a gente tem que, para poder mostrar tudo que o programa tem disponível, para a gente trabalhar em sala de aula, seria basicamente umas 5 aulas, porque são muitas ferramentas. É um programa que ele tem muita facilidade, né, um recurso que ele é gratuito, que o professor pode trabalhar em sala de aula, certo? E isso vai instigar também o conhecimento, né, a aprendizagem do aluno, ele fica mais interativo, né, em sala de aula, pode estar participando mais, né, dentro da sala de aula. Eu vou aqui terminar minha apresentação. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, assim, foi uma forma mais básica, né, de algumas utilidades que o programa ele disponibiliza para a gente, que é professor, né, vocês que estão em período de formação. Aqui eu pude demonstrar para vocês como é que é importante, né, a importância desse programa para a gente trabalhar em sala de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à utilidade, né, do programa, vocês podem me perguntar, tá? A professora tem meu contato, eu posso estar mostrando para vocês, tá? Aqui, e mostrando outras ferramentas que ele tem disponível, tá, gente? Então, obrigado, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que eu estou disponível para poder responder.